Fala, treinador, muito boa noite. Estamos aqui com mais uma live, antecedendo a nossa semana do Personal Trainer de resultado. Então, sejam muito bem-vindos, à nossa live de hoje. E hoje, vocês vão aprender aí, o tema da nossa live de hoje é avaliação física na mão. Por onde devo começar a prescrição do treinamento? Então, galera, hoje tem muita coisa legal aqui na nossa live, beleza? Essa é uma dúvida muito recorrente, entre os personal trainers, entre os professores de sala de musculação e principalmente entre os estudantes, de graduação aí em educação física. Então, galera, nessa live de hoje, vocês vão aprender aí por onde a gente deve começar uma prescrição de treino. E que essa prescrição de treino seja eficiente aí para os nossos alunos, que a gente consiga trazer resultados mais rápidos e que a gente consiga, trazer aí mais saúde, mais condicionamento para esses nossos alunos, beleza? Então, hoje, esse é o grande objetivo da nossa aula aqui de hoje, da nossa live, Vocês vão aprender por onde a gente deve começar a avaliação física, beleza? Eu sou o professor Anderson Almeida, e ajudo personal trainers a trazer mais resultado para os seus alunos, através da prescrição de treino baseada numa avaliação física, certo? Então, galera, muita gente já entrando aqui na nossa live, Aqui o Fernando, boa noite, Fernando, parceirão. Elane, Sara Abraão, boa noite, galera. Catinha, Alan, Leandro, Renato, Emerson, JR Sam, Clarissa. Ele faz Pedro, boa noite, parceiro. Então a galera aqui tá entrando na nossa live, E hoje a gente vai aprender aí por onde a gente deve começar uma prescrição de treino, certo? E aí, galera, eu queria saber de vocês que já estão entrando aqui na live, Esse é um problema para vocês? Sim ou não? E aí, eu quero que vocês coloquem aqui no chat, tá? Falem aí se por onde vocês normalmente começam uma prescrição de treino, tá? Pensem na seguinte situação, vocês estão com a avaliação física na mão, E depois que vocês estão com essa avaliação, por onde vocês devem começar essa prescrição de treino? Vão colocando aqui no chat, tá? E aí as dúvidas que vocês forem tendo durante a live, durante a exposição aqui, das minhas ideias e tal, vocês podem colocando aí também nos comentários que no final da live de hoje eu vou respondendo e tal, enfim, vou tirando aí as dúvidas de vocês. Beleza? Então, gente, muitos profissionais de educação física nem pensam antes da prescrição de treino, nem pensam por onde devem começar a prescrição. Essa prescrição já se tornou aí uma coisa tão mecânica que esses profissionais acabam fazendo essa prescrição de qualquer jeito, tá? Muitas vezes pelo grande número de alunos que tem aí para prescrever os treinos, e aí muitos desses profissionais acabam fazendo essa prescrição de qualquer jeito, e a gente tem aí os personagens que são contratados para fazer aí esse acompanhamento mais individualizado, e aí eles conseguem fazer uma prescrição com maior carinho, Só que muitas vezes eles prescrevem de forma, na verdade, iniciam essa prescrição de forma errada, Ao invés de começar aí, pelas variáveis que trazem o condicionamento físico do indivíduo que ele pode ou não estar fazendo, vão atrás dos não, das patologias, das doenças, enfim. E aí isso a gente vai discutir aqui nessa live de hoje, beleza? Eu vou trazer aí o meu ponto de vista, e o que normalmente as pessoas, e como que normalmente as pessoas fazem, Para quem nunca pegou uma avaliação física, a gente tem muitas variáveis analisadas, tá? A primeira delas é a anamnese, e nessa anamnese
a gente tem aí as informações do nosso aluno em relação ao nível de atividade física, a disponibilidade, né, semanal e diária para os treinos, né? A gente tem o histórico médico desse indivíduo, né, as cirurgias, as patologias que esse indivíduo tem, o histórico familiar, dores articulares, enfim, questões relacionadas aí à alimentação, ao uso de bebida alcoólica, de cigarro, né, os objetivos desse aluno. Então tudo isso são informações que a gente observa na anamnese, tá? Depois a gente tem aí os dados de pressão arterial, de frequência cardíaca em repouso, análise postural, onde a gente verifica aí os principais desvios posturais, né? Avaliação da composição corporal, que para que a gente consiga aí, né, essa determinação da composição corporal, a gente precisa das medidas de dobras cutâneas, de circunferências, diâmetros ósseos, peso, estatura, enfim, para que a gente consiga determinar essa composição corporal, tá? E a gente tem os testes de condicionamento físico, tá? Que são a avaliação cardiorrespiratória e os testes neuromotores, os testes de flexibilidade, de força de membros superiores e peitorais e o teste de potência abdominal. Então a gente tem aí todas essas variáveis numa avaliação física, tá? E aí, galera, né, de acordo com todas essas informações que a gente tem numa avaliação física, a gente vai pegar ela e vai começar a prescrição de treino. Mas e aí? Ô professor, por onde eu devo começar essa prescrição de treino? E aí, o que é que vocês acham? Vamos colocando aqui no chat, tá? Coloca aí nos comentários que a gente vai discutindo, vai conversando por aqui, beleza? E aí, ó, a gente já tem aí um comentário da Sara Abraão, começaria pela anamnese. E aí, galera, o que é que vocês acham? Então, normalmente, né, as pessoas começam a sua prescrição pela anamnese. E aí, né, nessa anamnese, a gente vai ter aí muitos não. E o que seria esses não? Né? A gente tem aí muitas informações em relação à doença, em relação a dores articulares, dores musculares, né? Em relação ao histórico médico familiar, enfim, ao objetivo do aluno, tá? Então, todas essas informações aí, né, que a gente tem na anamnese, a gente vai tirar muitos não. Então, o aluno não pode fazer essas coisas, não podem fazer esses exercícios, tá? E aí, na medida em que a gente já começa a nossa prescrição, analisando a avaliação a partir desses não, né, a gente já começa essa prescrição de forma limitada, tá? Qual que é o grande objetivo do personal trainer, né, do profissional de educação física? É levar condicionamento físico para as pessoas, tá? Então, a gente leva esse condicionamento físico para as pessoas através dos treinos, né? Através aí da nossa prescrição, e aí o aluno vai fazendo esses treinos e com o tempo vai melhorando aí, né, o condicionamento físico. E por conta dessa melhora do condicionamento físico, ele vai melhorando as outras coisas, né? As outras variáveis. Então, para que a gente consiga ter uma melhora, por exemplo, na hipertensão arterial, né? Vamos supor que a gente esteja fazendo a prescrição de um indivíduo que tenha hipertensão arterial, tá? E aí, se a gente começar pela anamnese, a gente já vai ter aí, né, algumas informações, alguns não, que pode limitar aí a continuidade dessa prescrição, certo? E como é que eu faço as minhas prescrições, tá? Eu sempre começo pelas variáveis de condicionamento físico, beleza? Então, eu sempre começo por essas variáveis. E quais são, professor, essas variáveis aí de condicionamento físico? Então, a gente tem os testes cardiorrespiratório, teste de flexibilidade,
né, de força e de potência de abdômen. Mas qual o teste cardiorrespiratório que a gente usa? Aí vai depender dos equipamentos que você tenha disponível aí para o momento, tá? Normalmente a gente faz ou o teste de esteira, ou o teste do cicloergômetro, né, o da bike, ou então o teste do banco. Tudo isso vai depender aí do material que você tenha disponível, tá? E qual o teste de flexibilidade que a gente normalmente usa? É o teste de sentar e alcançar, né? O teste aí da flexibilidade do banco de Wells. Né? E os testes de força de membros superiores e peitorais, a gente faz o push-up, né? O marinheiro, e potência abdominal, a gente faz o abdominal. Depois que a gente tem essas informações na mão, né? A gente vai avaliar então primeiro essas variáveis, beleza? Porque na medida em que eu tenho essas variáveis na mão de condicionamento físico, eu já vou saber aí o que o aluno pode ou não fazer. Na verdade, eu já vou saber o que o aluno consegue ou não fazer. Entendem a diferença de começar uma prescrição de treino pelo pode ou não pode? Né? A diferença aí do pode ou não pode para o que ele consegue ou não fazer? Conseguem observar o quanto que essa prescrição de treino já começa mais ampla na medida em que a gente avalia essas variáveis de condicionamento físico. Então, galera, quando vocês pegarem aí, né, a avaliação física, pode ser, né, vamos supor que vocês pegam a avaliação física de algum outro avaliador que não tenha sido vocês, né? Então, pegou a avaliação física, já observa as variáveis de condicionamento físico, já vai lá para o final, certo? E fecha os olhos para as variáveis dos não, beleza? Para as variáveis aí, né, de anamnese e tal, beleza? E aí, na medida em que vocês começam, né, por essas variáveis de condicionamento físico, a gente já vai ter aí um bom leque, né, de exercícios que a gente pode estar trazendo aí para esses alunos. Então, vamos supor que o indivíduo no teste cardiorrespiratório é a primeira avaliação física dele, né? Então, ele é um aluno iniciante. E aí, nesse teste, ele teve, né, espera-se, né, até que ele tenha apresentado um resultado fraco, tá? Então, ele tem um baixo condicionamento físico. Fez o teste de marinheiro e aí no marinheiro ele ficou na média. No teste de abdominais ele também ficou na média. Então quer dizer que a gente precisa melhorar muito esse condicionamento cardiorrespiratório, que ele aguenta um rojão ali, né, em membros superiores e peitorais, né? E também ele tem uma força, né, não tá tão fraco em relação à força abdominal. Então a gente já tem aí, né, uma base, já tem um leque do que a gente pode estar organizando nessa rotina de treinos, tá? A gente já tem informações em relação à funcionalidade, né? Se o indivíduo conseguiu fazer aqueles testes, é sinal de que ele vai poder fazer alguns daqueles exercícios, tá? Então, por isso que a gente precisa começar sempre pelas variáveis de condicionamento físico. E aí, depois que a gente tem aí essas variáveis de condicionamento físico, né, a gente já tem uma ideia aí do que o aluno pode ou não estar fazendo, né, do que ele consegue ou não fazer, né, e desses testes do que ele precisa ou não melhorar, aí a gente vai afunilando essa prescrição, tá? A gente vai afunilando essa prescrição e vai seguindo atrás desses não, tá? Então, depois que eu tenho aí, né, essa base de que o aluno tem um condicionamento cardiorrespiratório fraco, que ele tem força média aí de membros superiores e peitorais, que ele tem também uma força média de abdômen. Então, a gente já tem essa base aí para a prescrição, né? E a gente começa a afunilar, tá? E na medida que a gente vai afunilando, a gente vai chegando na anamnese, tá? E essa anamnese é uma das últimas variáveis que a gente vai estar analisando nessa prescrição. Então,
observem que a gente, né, tende a fazer essa prescrição de forma invertida. A gente primeiro analisa aí as variáveis coletadas, né, os dados coletados na anamnese, para depois, por último, chegar lá nas variáveis de condicionamento físico, onde, na verdade, na nossa prescrição de treinamento, a gente precisa fazer exatamente o contrário, tá, galera? A gente começa com essas variáveis de condicionamento físico e vai analisando já vai vendo o que o aluno consegue ou não fazer para depois ir afunilando aí essa pirâmide, né? Muito do que eu estou falando aqui, tá? Eu vou estar trazendo para vocês aí de forma mais específica, mais mastigadinha, lá na jornada do Personal Trainer de resultado, tá, galera? Então, na terça-feira a gente começa a nossa jornada e eu vou explicar para vocês tudo bem direitinho, tá? Tem gente aqui, né, tem profissionais de educação física e também tem estudantes. Então, eu vou trazer para vocês tudo desde lá do início, tá? Como que a gente faz aí uma anamnese, né? Vou ensinar o passo a passo de como fazer uma avaliação física, tá? Então, vou trazer aí a anamnese, o que é que a gente precisa coletar numa anamnese, né? O questionário de prontidão para atividade física, né? O parquet, que também faz parte aí, compõe essa anamnese, tá? Vou trazer todas as outras variáveis, tá? Análise postural, composição corporal, como medir dobra cutânea, por onde medir, né? Quais os locais aí das circunferências, enfim. Vou trazer tudo bem mastigadinho para vocês, né? Para que vocês consigam aí aproveitar ao máximo essa nossa jornada, beleza? E depois que vocês aprenderem toda essa avaliação física, eu vou trazer para vocês a prescrição de treino, né? Na verdade, antes da prescrição de treino, vou ensinar para vocês como vocês devem analisar esses resultados. Porque uma coisa é a gente fazer avaliação física, outra é saber interpretar esses resultados, tá? Normalmente, né, o profissional da educação física que faz a avaliação física compreende ali todas aquelas variáveis, sabe? Porque cada variável daquela precisa ser analisada para a prescrição do treino, certo? Só que tem muitos profissionais que não dominam aí as técnicas, que não dominam os fundamentos da avaliação física e não conseguem, né, interpretar esses resultados para poder fazer aí essa prescrição de treinamento de forma eficiente, tá? Por isso que é tão importante que eu traga para vocês como avaliar, né? Depois que eu trago para vocês como avaliar, a gente vai para a segunda parte, que é a interpretação. Então a gente só vai conseguir interpretar se a gente souber antes avaliar, beleza? E aí depois que a gente interpreta, a gente vai lá para a prescrição, tá? E vou trazer aí prescrição de treino para alunos iniciantes, intermediários, avançados, enfim. Muito conteúdo legal, tá? E que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí na prática profissional de vocês, certo? Então, galera, tem muita gente aqui entrando na nossa live, tá? Tô vendo aqui muitos alunos meus. Enfim, aqui já tem uma pergunta, né, da Sara Abraão. Eu monto o treino todo com o resultado dos testes de esforço e depois vou mexendo a partir dos resultados dos outros testes. É isso? Bem assim, tá, Sara? Primeiro a gente começa lá com os testes de esforço, né? Monta toda a nossa base ali, né? O que o aluno consegue ou não fazer, o que está fraco, o que está bom, para depois a gente ir subindo essa pirâmide, né? Analisando todas as outras variáveis, para depois, por último, a gente chegar lá na anamnese, né? Que é no pico dessa pirâmide, e fechar aí toda essa prescrição, tá? Então, primeiro a gente vê, né, a coisa mais geral e depois a gente vai afunilando, vai passando ali um filtro, né, com os não que a gente vai tendo na avaliação, beleza? E aí a gente consegue fechar essa prescrição de forma eficiente para que esse aluno tenha mais resultado.
tá? Então, galera, né, só trazendo aqui uma comparação para vocês, tá? Nós, enquanto profissionais de educação física, né, trazemos, o nosso objetivo é levar o condicionamento físico para as pessoas, né? Então, todo esse processo aqui de avaliação física, de interpretação dos resultados, de prescrição de treino, né? A nossa motivação lá no dia a dia com o aluno e tal, né? Tudo isso é com o intuito de que esse aluno melhore esse condicionamento físico, tá? Observem, né, como que é a prática dos outros profissionais de saúde. Por exemplo, um profissional, né, um médico ortopedista, qual que é o grande objetivo dele, né? É dar ali a funcionalidade para o indivíduo, né? Então ele vai estar olhando todas essas estruturas ortopédicas, né? O osso, articulação, enfim. E aí ele vai precisar de alguns exames, né? Exames aí de imagem e tal, que vão dizer para esse médico, né, quais são as patologias que tem ali, né? O que é que tem ali de como é que eu posso dizer? O que é que tem ali de o que é que tem ali desajustado, né? E aí ele vai, né, através da conduta dele, ajustando e vai trazendo funcionalidade para o indivíduo, certo? E a gente, né, que o grande objetivo é trazer o condicionamento físico para o indivíduo, né? Todas essas questões, né, de saúde, né, vão vir, né, por tabela se o indivíduo melhorar esse condicionamento físico, tá? Então, se o indivíduo diz lá na anamnese, né, que tem hipertensão, que tem diabetes, enfim, quando a gente vai analisar a composição corporal, a gente verifica que esse aluno, né, tem um percentual de gordura elevado, que ele tem, né, uma quantidade de massa muscular muito baixa, né, para a idade dele. Quando a gente vai verificar aí os desvios posturais dele, né, ver que ele tem muitos desvios, enfim. E aí, todas essas variáveis vão sendo melhoradas quando o indivíduo melhora esse condicionamento físico, tá? Por isso que toda a nossa prescrição tem que vir a partir dessas variáveis de condicionamento físico, tá? Para depois a gente ir para as outras variáveis, né? A gente vai atrás do não, que é o que eu tanto falei aqui, né? Que eu já venho falando desde o início dessa live. Certo, galera? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. E por que o contrário não funciona, Anderson? Não entendi bem essa história dos não, né? Então, galera, por que o contrário não funciona? Então, a gente tem lá na anamnese, né? Já tem muitos não, né? Então, o que seria esses não, né? O indivíduo que tem várias doenças, o indivíduo que tem aí, né, vários problemas articulares, musculares, enfim, que são referidos aí nessa avaliação física. E aí, quando o profissional da educação física está analisando essa anamnese, ele já vai ver, né, o que o indivíduo não pode estar fazendo, certo? E aí vamos supor que ele tenha uma condromalácia patelar, né? E aí ele, por conta dessa condromalácia, a gente já sabe que alguns exercícios não vão poder ser feitos aí, né, por esse indivíduo. Ele não vai poder, né, a gente já vai começar, na verdade, essa prescrição de forma mais restrita, né? E aí, como a gente já vai começar essa prescrição de forma mais restrita, na medida em que a gente for seguindo aí as outras variáveis, né, dessa avaliação física, a gente vai limitando o que esse indivíduo pode ou não estar fazendo, tá? E aí, quando a gente chegar no final dessa avaliação, né, na análise desses resultados dessa avaliação, a gente vai perceber que o aluno muitas vezes não pode fazer nada, né? O indivíduo vai chegar à conclusão que o aluno não pode fazer nada, né? Por isso que a gente precisa voltar lá, a gente precisa
primeiro iniciar a nossa prescrição pelas variáveis de condicionamento físico, tá? Que a gente vai ter aí um olhar bem amplo, né, para começar a nossa prescrição de treinamento. Beleza, galera? E aí, mais gente chegando aqui na nossa live. Massa. Muito massa, galera. Isso aí. E aí, então, galera, hoje, né, nessa live de hoje, a gente conseguiu, né, observar aí, né, esse erro que muitos profissionais cometem, né, com a prescrição de exercício, começando aí essa prescrição de treino pelas informações contidas aí na anamnese, tá? E aí, né, quando a gente vai prescrevendo esse treinamento a partir das variáveis de condicionamento físico e vai subindo, né, subindo, o que eu digo é subindo essa pirâmide aí, como eu posso chamar, né, porque no final a gente vai chegar no cume da pirâmide, né, que são os nossos dados de anamnese. A gente vai passando aí esse filtro, né, e vai organizando aí essa prescrição, beleza? Então, galera, espero todos vocês lá na jornada do Personal Trainer de resultado, hein? Tô vendo que tem muita gente aqui chegando. E aí, galera, se liguem, hein? Dia 5/1, 14 horas, a gente vai estar ao vivo, né? Nessa nossa semana de aulas. Serão 7 aulas, beleza? E nessas aulas vou trazer aí todos os fundamentos, tá? Da avaliação física, da interpretação da avaliação e da prescrição de treino para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Beleza? Então, se vocês têm alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida aí em relação à avaliação física ou à prescrição de treino, podem mandar um direct, tá? Que é aí na medida em que, né, dependendo da demanda, eu vou respondendo vocês direitinho, beleza? E a gente se encontra na terça-feira, 14 horas, na jornada do Personal Trainer de resultado, beleza? Abração!